Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e agora vamos fazer mais um exercício sobre hipérbole. Esse é o R17 do seu livro didático. Verifique se a equação 8x² menos 2y² menos 16x menos 8y igual a 32 representa uma hipérbole. Em caso afirmativo, determine se o centro dos focos determine as coordenadas do centro do foco dessa hipérbole. Por que a gente tem que saber? Isso também pode ser uma equação de uma elipse ou hipérbole. O que vai dizer é quando a gente fizer as análises, né, decompor ela, e a principal diferença vai estar representada na equação reduzida. Na geral é muito difícil a gente saber. Então, como a gente tem que fazer? A gente tem que seguir o procedimento. A gente vai fazer o caminho inverso do que foi feito aqui. Essa equação diz o seguinte: 8x² menos 2y² menos 16x menos 8y é igual a 32. Eu vou colocar aqui como deve ser a equação geral de uma hipérbole. Vou adotar que ela esteja paralela ao eixo x. Menos y menos y0 ao quadrado dividido por b é igual a 1. Primeira coisa, ela vai ter que estar igual a 1. Ela tem que ter esse formato de fração para a gente saber quem é o a e quem é o b, né? E os termos x é um quadrado perfeito, assim como os termos y. Então a gente tem que ver transformar isso aqui em quadrado perfeito. Primeira coisa para transformar em quadrado perfeito é juntar os termos semelhantes. X tem que estar junto. Então vou colocar aqui, ó, 8x² menos 16x, agora y junto, 2y² menos 8y igual a 32. Pronto. Agora que juntamos os termos semelhantes, veja que os termos que têm x, eles têm o 8 como fator comum, então eu vou colocar o 8 em evidência. Ao colocar o 8 em evidência, esse termo eu divido por 8, então o 8 some, fica só x² menos esse termo eu divido por 8. 8 dividido por 8 dá 16 dividido por 8 dá 2. Então aqui fica 2x. Aqui a mesma coisa. Eles têm o 2 como fator comum. Então eu vou colocar o menos 2 em evidência. Menos 2 dividido por menos 2 vai ficar 1 aqui. Então aqui fica 1y². Menos 8y dividido por menos 2 vai dar 4. Então aqui fica mais 4y. Isso tudo igual a 32. Pronto. Aqui eu tenho os fatores comuns para colocar em evidência. Para eu pôr em evidência, posto em evidência, para eu encontrar esse termo, tem que encontrar o quadrado perfeito que deu origem a esse termo. A técnica é a seguinte: eu vou colocar aqui de outra cor, vamos colocar um azul, e vou chamar esse termo aqui de azul e vou colocar a parte. Olha, eu tenho que x² menos 2x. Ele veio de um quadrado perfeito. Por ser menos aqui, é um quadrado da diferença. Então, ele veio de um formato que era assim, ó, a menos b ao quadrado. Isso resolvido dá o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se você observar, o primeiro termo tem que ser x, porque é x² e aqui é ao quadrado. Então, o primeiro aqui é x. Menos, aqui eu tenho 2x. A gente já sabe que o a vale x, por ele estar ao quadrado. Se o b não apareceu na conta, então o b é neutro. Então o único número neutro na multiplicação é 1. Então b é 1. Então aqui está faltando o b ao quadrado, que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá o próprio 1. Então 1 ao quadrado dá 1. Então o que eu tenho que fazer aqui é adicionar 1 dentro desse termo para poder ter esse trinômio quadrado perfeito. Porém, como eu não posso alterar o resultado, eu tenho que somar com 1 e também subtrair com 1. Com 1 mais 1 menos 1 dá 0. Então é como se eu estivesse somando 0. Isso são técnicas que você aprendeu no passado para resolver esse tipo de problema. Então aqui eu repito o 8, vou colocar o 8, e aqui dentro eu vou colocar esse termo que a gente encontrou. Aqui dentro eu vou ter x² menos 2x mais 1 menos 1 e fecho. Agora eu venho para o segundo, menos 2, e esse segundo aqui eu vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho. Esse aqui agora.
É a mesma coisa. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou ter aqui y ao quadrado mais 4y. Por ser mais, ele é resultado de um produto da soma. A mais b ao quadrado. A mais b ao quadrado daria a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. O primeiro termo a gente já sabe que se está ao quadrado é o y. Então aqui eu tenho y ao quadrado mais, aqui eu tenho 4y. Se eu tenho esse termo sendo 4y, eu sei que eu tenho que multiplicar 2 vezes y. Qual é o número que vai multiplicar aqui para dar 4y? É 2. Então eu já descubro que o b vale 2. Então aqui eu tenho que ter o b ao quadrado, que é 4. Né? O b ao quadrado vale 4. Então eu tenho que somar quem? Mais 4 e tirar 4 para não alterar no resultado, igual fizemos ali. Então aqui eu vou ter y ao quadrado mais 4y mais 4 menos 4 e fecho parênteses. Isso tudo igual a 32. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós não podemos ter esse menos 1 aqui, ele tem que sair, porque ele não faz parte do trinômio que eu preciso do trinômio só com o 1. E aqui eu também não posso ter, eu tenho que tirar esse menos 4, porque ele também não deve ficar aqui, que aqui deve ficar só esse trinômio aqui para ser o trinômio quadrado perfeito. Então, ao tirar ele daqui, lembre-se que ele está sendo multiplicado por 8, então eu vou ter que fazer a multiplicação de 8 por ele para tirar. Então eu vou ficar, primeiro, o 8 multiplica o trinômio quadrado perfeito, x quadrado menos 2x mais 1, que é o que eu preciso. Como 1 vai sair, ele sai 8 vezes menos 1, menos 8. Ele sai para fora como menos 8. E aqui eu tenho menos 2 que multiplica o trinômio daqui, y quadrado mais 4y mais 4. Fecho. Como o 4 também vai sair, ele tem que ser multiplicado pelo menos 2. Menos 2 vezes menos 4, mais 8. Isso é igual a 32. Beleza? Agora, veja que aqui eu tenho o trinômio da diferença, o binômio da diferença, onde o termo é x menos 1 elevado ao quadrado. Menos 8 com mais 8 cancela. Aqui eu vou ter menos 2 que multiplica. Aqui eu tenho y mais 2 elevado ao quadrado, que dá esse trinômio. E aqui eu tenho 32. Como nós sabemos? Outra coisa. O que eu tenho que ter depois da igualdade? 1 e não 32. Então eu vou ter que dividir esses termos todos por 32 para poder igualar a 1 do lado de cá. Então, vou ficar, ó, 32 dividido por 2, 32, aqui fica 1, que é o que eu preciso. Aqui eu tenho o seguinte, menos 2 dividido por 32 vai simplificar por 2 em cima e embaixo, né? Porque não dá uma divisão exata, vai simplificar. Então, vai ficar menos, em cima é 1, então 1 não precisa aparecer, vai ficar y mais 2 ao quadrado, dividido por 32 dividido por 2 dá 16. E aqui, 8 e 32 eu simplifico por 8. Aí em cima vai ficar 1, vai ficar x menos 1 ao quadrado, dividido por 32 dividido por 8 dá 4. E aí vamos analisar esta equação que nós encontramos aqui. Ela é uma equação de uma elipse ou ela é a equação de uma hipérbola? Ela é a equação de uma hipérbola, ao menos aqui, ó. Esse menos indica que ela é uma equação de uma hipérbole. Pronto, resolvemos o que o exercício pedia. Verifique se a equação representa uma hipérbole. Sim, representa. Sim. Em caso afirmativo, determine as coordenadas do centro e dos focos. Então, vamos olhar. Para determinar as coordenadas do centro do foco, eu tenho que saber se ela é paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Pelo x aparecer primeiro, então ela é paralela ao eixo x. Então, ela tem essa característica aqui, ó. Vamos desenhar o esqueminha dela, só para que a gente saiba certinho onde ela se encontra. Então, os eixos de simetria, ela é paralela ao eixo x. Então, o foco, o centro é aqui, não muda.
O foco 1 está aqui e o foco 2 está aqui, que é o que ele quer. Então, vamos voltar aqui. O foco 1, pelo desenho, será x0 menos c, vírgula, y0. E o foco 2 será x0 mais c menos, e aqui y0. Mas eu tenho o c, eu tenho o centro, já determinei isso? Não. Então vamos lá. Primeiro vamos determinar o centro. O centro é quem? O x, se aqui é menos 1, o menos é da fórmula, então o centro é 1. Se aqui é mais 2, aqui deveria ter um menos da fórmula, então o centro aqui é menos 2. Então já tem o centro. O a eu sei que vale, aqui é o a ao quadrado e aqui é o b ao quadrado. Então falta eu encontrar o c para eu determinar o foco. Então vem aqui pela equaçãozinha de Pitágoras, só que adaptada, porque na hipérbole o c é maior que a. Então c ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. O c ao quadrado vai ser o a ao quadrado é 4, mais o b ao quadrado que é 16. O c ao quadrado vai dar 20. O que dá um c, que é raiz quadrada de 20, que não é exato. Mas não tem problema. Aqui pra gente a gente resolve. Então isso vai ser o foco 1. O x é 1 menos raiz quadrada de 20 e o y0 é menos 2. Então vamos ver quanto dá isso? Calculadora. Vamos aqui pegar a calculadora. Menos, aqui já tem a raiz, o símbolo, raiz quadrada de 20 é igual a menos 3,47. Como aqui é um 2, não aumenta, né? Então fica menos 3,47. Voltemos aqui. Então esse número é menos 3,47, o y dele é menos 2. O foco 2 vai ser 1 mais a raiz de 20 e aqui vai ser menos 2. E isso vai resultar em, volta a calculadora, clica aqui de novo, vou tirar o menos, colocar o mais, 5,47. Volta a nossa conta. 5,47 e aqui menos 2. Tá aí o centro e os dois focos. Foco 1, foco 2. E nós temos sim a equação de uma elipse. Se aqui fosse o mais, seria uma elipse. E aqui nós temos, como aqui é menos, a equação de uma hipérbole. Valeu? Bacana, não? Revise quantas vezes for necessário. No seu livro deve ter vários exercícios, não deixe de fazê-los. Na própria lição, nós teremos exercícios que abordarão este assunto. Até lá. Valeu!